vamos dar início a mais um Secovcast, podcast do Secov Zona Sul, trazendo informações, conhecimentos, atualizações sobre o mercado imobiliário e também sobre diversos assuntos que possam vir a contribuir, a impactar, a melhorar o dia a dia das empresas, dos colaboradores e também, assim, a gente contribuir para o desenvolvimento de todo o nosso mercado imobiliário. Temos hoje como convidado aqui nosso amigo e mentor do mercado imobiliário, André Batu, que já tem participado, a gente já tem se conhecido assim em algumas atividades, em alguns eventos, e então hoje fico muito satisfeito e agradecido de ter aceitado o nosso convite. Mas é importante, né, André, que o pessoal que vai nos acompanhar, vai nos ouvir ou depois vai assistir também no YouTube, conhecer um pouquinho quem é o mentor André Batu, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história aí dentro do mercado imobiliário. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. É uma honra estar aqui com você e, obviamente, que uma oportunidade muito bacana, única, de poder compartilhar nesse canal de comunicação tão importante que é o Secov, principalmente de uma região que eu aprendi a respeitar e a ter um carinho enorme, que é a Zona Sul do Rio Grande do Sul, que abrange uma região muito grande e muito próspera, com muita possibilidade de crescimento. Eu sou um vendedor, né, por profissão, eu sou profissional de vendas desde os meus 19 anos de idade. Eu brinco que desde os 19 eu não sei o que é ter uma carteira assinada, né, ser CLT, não sei mais o que é isso. E graças a Deus essa profissão me trouxe muitas oportunidades e dentro dessas oportunidades eu tive, em 2000, a oportunidade de ir para o litoral norte gaúcho, né, Capão da Canoa. Eu morava na capital, em Porto Alegre, e nesse momento eu tive contato com essa região que já tinha uma aspiração muito grande para o mercado imobiliário, porque nós não temos nenhuma indústria lá. Sim. A indústria é o mercado imobiliário. Então, em 2005, eu começo então a minha empresa, né? Efetivamente eu abro a minha empresa e começo a desenvolver alguns trabalhos voltados para a consultoria, tanto de gestão de RH, recolocação profissional, qualificação profissional e eventos corporativos. E ali eu começo a ter contato com o mercado imobiliário, atendendo a todos os nichos, né? Mas 70% do meu público já era o mercado imobiliário. Então eu comecei a trabalhar dentro dessas empresas, né? A conhecê-las por dentro, na sua estrutura, e como todo bom profissional de vendas, também fazendo algumas ações junto com essas empresas, em parceria. E aí então eu comecei a desenvolver esse trabalho, que era um trabalho chamado de consultoria, né? E que hoje eu me posiciono como mentor por ter essa experiência de 18 anos no mercado imobiliário e poder ajudar tanto o dono da imobiliária, quanto o incorporador, quanto o próprio corretor de imóveis, que é uma empresa dentro de uma outra empresa, né? Cada corretor é uma empresa, a encontrar o seu caminho e a sua jornada dentro do mercado imobiliário. Muito bom, é interessante e importante sempre a gente conhecer essa história, essa trajetória, né? Para a gente ir, como é que diz, levando aqui o nosso bate-papo também, para quem está acompanhando, conhecer o mentor André Batu. E a atuação como corretor também acontece ou não chegou? Eu tive a oportunidade de, em determinado momento, tirar o meu Cresci. Sim. Porém, eu entendi que o meu posicionamento conflitaria com o meu cliente, né? Então, obviamente, como que eu vou estar entrando na estratégia de uma imobiliária ou de determinado corretor, sendo que eu também posso vender como um corretor de imóveis. Então, eu defini não tirar o Cresci, não ter Cresci, mas isso nunca me impediu de estar diretamente ligado ao lado desses clientes, ligado diretamente à venda, né? Até porque eu faço a gestão de alguns produtos imobiliários. Então, não deixa de vender de certa forma, né? Não diretamente. Claro, não vai para a linha de frente, como se diz, né? Mas até vou, mas junto com o corretor, né? Junto com o corretor. Não é um competidor, e sim um parceiro. Um parceiro dentro da construção daquele produto, daquela ideia de venda nesse movimento. Exatamente. Acho bastante interessante e importante que eu vejo as pessoas que, como é que se diz assim, crescem dentro da sua área de atuação, quando tem essa proposta de escolher e se posicionar dentro de um determinado espaço.
E Isso. tu te colocando nesse processo de primeiro consultoria, né, evoluindo para uma questão da mentoria e a partir daí trabalhando em conjunto com as empresas e sendo um suporte, assim, uma retaguarda de apoio significativo, porque isso impacta com certeza os resultados. Sim. Dentro dessas tuas experiências, né, dentro dessas tuas vivências, o quanto que tu foi crescendo junto, como é que tu avalia isso, né? O crescimento do teu mentorado e o crescimento do mentor, essa troca. Sempre junto, né? Porque no fim você acaba fazendo uma troca. Então, por exemplo, há poucos dias eu tive a oportunidade de estar em Tocantins, né? Em Palmas, na capital do Tocantins, e lá eu conheci um mercado diferente do nosso, né? Profissionais, enfim. Então você acaba agregando essa experiência, né, fazendo uma troca, e obviamente que para você evoluir, você precisa estar disposto a aprender também. Então eu não posso cobrar do meu mentorado aquilo que eu não faço, né? Então isso eu aprendi com o meu grande mestre Eduardo Teva, né, que sempre foi uma pessoa, é uma pessoa que sempre busca esse conhecimento. E observando de fora, aparentemente você diz, não, esse cara não tem mais nada para aprender, né? Mas muito pelo contrário. Então eu entendo que hoje nós estamos numa jornada de lifelong learning, ou seja, aprendizado para a vida toda, né? Aquela formação que nós tínhamos no passado de você tirar um diploma e estacionar ou de certa forma sentar em cima dessa Terminei meus estudos. Acabou, não existe mais, terminei, né? Existe estudar para isso. Estuda bastante que em seguida tu termina, né? Ou quando tu terminar os teus estudos, tu vai fazer tal coisa. Sempre tinha uma colocação que a gente ouvia nesse sentido, mas eu há muito tempo, como eu dizer assim, compartilho assim dessa mesma ideia, né? Que não tem parar. Quem parar, sabe como é que eu digo pro meu filho? Ele está agora entrando para a faculdade, eu sempre, em vários momentos, eu disse para ele que a gente está subindo uma montanha de gelo. Então tu tem que estar sempre pisando firme e para frente. No momento que tu der aquela paradinha, tu começa naturalmente a escorregar ou a ir para trás, vamos dizer assim, né? Então, exatamente. eu fiz uma analogia para que ele pudesse, de repente, né, entender e ir se desenvolvendo também nesse sentido. Que é natural a gente começar a gostar também, né, dessa busca, de ser curioso, pesquisador. Como é que tu faz isso? Tu lê, tu vê filme, cada um tem uma forma, né, de buscar conhecimento, vai a eventos. Sim. O que tu deixaria aqui para quem está nos ouvindo como uma orientação nesse sentido? A propósito, dentro do que você falou, tá, Sérgio? Uma das maiores soft skills que se tem hoje, conhecimento, é curiosidade, né? Então, o profissional que não é curioso, ele tende a ter muito mais dificuldade, né, durante o desenvolvimento da sua carreira. Sim. Então, hoje, entre aspas, está muito fácil você aprender, porque hoje você tem conhecimento na palma da sua mão, você tem livros de fácil acesso, né? Você tem eventos corporativos, você tem networking, relacionamento, né? Mas principalmente existe uma coisa importante dentro dessa questão da curiosidade, que é a capacidade humana de se relacionar e se conectar. Então o relacionamento, porque imagina você assim, você é meu cliente e eu estou vendendo para você, né? Como profissional eu estou vendendo para você. Assinamos o contrato, maravilha. Você é um empresário, você tem a tua história, você tem a tua experiência. Então, eu já ganhei com você a minha comissão. Mas eu não posso deixar de perder a oportunidade de aprender com você, com a tua história, com os teus aprendizados. Então, assim, é muito importante o profissional ter essa curiosidade. Então, eu sempre digo que aonde eu vou, eu estou disposto a aprender. E aí, para estar disposto a aprender, a gente tem que estar disposto a perguntar, né? Perguntas interessantes, inteligentes e principalmente saber ouvir. Um dos maiores vilões hoje dos profissionais é esse aparelhinho. E tô querendo falar isso. Eu digo, quanto é importante saber ouvir, né? Exatamente. O processo da comunicação, né?
vamos dizer, a recepção, né, de toda essa informação, de tudo aquilo que tu está falando, o quanto é importante e tu fazer um trabalho também de entendimento e até, vamos dizer assim, de aprofundamento naquele conhecimento que está sendo trocado ali naquele momento, isso vai te acompanhar, vamos dizer assim, na tua evolução. Eu vejo e acho assim super importante quando eu falo nessa questão, nesse ponto, né? Comunicação e recepção, quando o corretor, que ele para poder identificar quais são as reais necessidades, de que forma que ele vai poder prestar um serviço de uma menor maneira para uma família, para um cliente, enfim, ele tem que saber ouvir, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Sim. E se tu tem essa curiosidade aqui, né, e aprende a ouvir com essa percepção, ou com a busca da identificação de onde estão ali as reais necessidades. Aquela curiosidade assim, eu não quero pagar tanto. Mas por quê? Por que você acredita que pagar X não vale a pena? Por que você... Então, assim, a curiosidade de querer entender a pessoa. E eu vou te dizer assim, hoje uma das coisas que eu mais faço dentro da mentoria é justamente essa escuta ativa. Sim. É entender o contexto em que a empresa ou o profissional ele está inserido. Porque muitas vezes esse profissional, esse empresário, ele está tão conturbado, ele tá diante de tanto barulho, de tanta coisa na vida dele, que ele não consegue enxergar o óbvio. Ele não consegue enxergar o que está adiante dele, né? Então, o meu trabalho, basicamente, ele tem sido muito focado nisso. Em olhar o contexto, em olhar a situação, em olhar os desejos, os anseios, a dificuldade, os medos daquele profissional, daquele empresário, daquela situação e poder mostrar para ele algumas observações, alguns pontos de vista que às vezes passa batido por ele. Esse processo de mentoria, eu sou um incentivador, né? Porque por muitos momentos também participei de várias consultorias, né? Eu recebia consultores que nos ajudaram muito a construir toda a história do Secov. A gente fez todo um trabalho no processo de gestão da qualidade, trabalhou naqueles programas que tinham aqui do PGQP, enfim, Fundação Nacional da Qualidade. Aqui dentro do próprio sistema tinha um trabalho que se chamava Sistema de Excelência em Gestão Sindical. Todos eles com essa proposta da gente sentar, né, da gente avaliar, da gente analisar, mas muito eu observava a postura do consultor, né, nesse sentido, que ele era justamente o que tu fala, uma pessoa que ela está ali para te ouvir, né, e para te apresentar aquele olhar externo, aquele olhar mais amplo, porque como tu muito bem colocou, às vezes tu está tão envolvido, e hoje eu digo que é o volume de informações, né, todo o movimento do dia a dia, ele é pesado, e a pessoa tem que saber se conduzir dentro desse movimento, mas quem vem de fora, ela vem, vamos dizer, de certa forma, mais leve, com uma visão que realmente, às vezes, vai te orientar no caminho. Então, eu vejo assim, com muita importância das empresas e dos próprios profissionais, né, buscarem esses auxílios, e o quanto isso impacta, o que tu observa assim, de resultado, o que tu recebe de feedback dos teus mentorados, nesse sentido, dizer, tá valendo o investimento, como dizer assim. De várias formas, tanto a nível financeiro, né, porque muitas vezes são ações que acabam resultando, por exemplo, em aumento de ticket médio, né? Um profissional que muitas vezes está há 10, 12 anos de mercado, ele não percebe o perfil de produto que ele está trabalhando. E às vezes essa análise, esse tipo de análise traz para ele uma visão interessante. Então a mudança do ticket médio dele faz com que ele tenha um resultado maior, né? Com relação à sua estrutura, aquilo que ele precisa de estrutura para poder chegar naquele resultado, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que o corretor de imóveis, que é um profissional de alta performance, ele precisa ter uma estrutura quase que de um jogador de futebol, né? Então, o jogador de futebol tem
o seu preparador físico, ele tem o seu nutricionista, ele tem o seu psicólogo, ele tem o seu jurídico, ele tem a pessoa que cuida das questões pessoais. Então, assim, ele tem uma equipe por trás disso. O profissional corretor de imóveis, que tem, digamos assim, um alto desempenho, ele também precisa dessa estrutura para se desenvolver. Então, às vezes, isso não está tão óbvio, né? Então, você vê aí um corretor, muitas vezes, de alta performance, pagando as próprias contas. Né? Não, cara, você tem que ter uma secretária, você tem que ter uma pessoa cuidando disso para você. Não se preocupe com essas coisas que acabam tomando a tua energia, o teu tempo, e você deixa de focar naquilo que realmente só você pode fazer e vai te trazer resultado. Que eu costumo chamar isso de a única coisa. Né? Tem até um livro muito interessante chamado A Única Coisa. Então, nós precisamos olhar muito para isso e entender assim, qual é a única coisa que eu realmente deveria estar fazendo e às vezes não faço. De novo, o barulho do dia a dia, os afazeres, né? A gente acaba ficando bastante assoberbado, mas produtivo mesmo, muito pouco. Inclusive nesse livro, esse camarada diz que ele fez uma pesquisa e que se nós direcionarmos 4 horas do nosso dia para a única coisa que nós devemos fazer, já será suficiente para nós chegarmos aos nossos resultados, aos nossos objetivos. Então... Isso é bem interessante, né? E aí a gente pode fazer aqui um pequeno retrocesso e vir no início da nossa conversa, quando eu disse o quanto é importante quando tu chegou lá e disse assim, minha área é mentoria. Né? Eu não sou mentor, corretor, enfim, várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Eu sou mentor, Exatamente. Especialista nessa área e fazer ela da melhor forma. Então, o foco do teu dia é no processo de mentoria. E vou te dizer mais, Sérgio, o quanto isso foi difícil em determinado momento. Porque, obviamente, que se eu tivesse direcionado a minha carreira para corretor, né, com todo respeito, eu seria um excelente corretor. Eu teria excelentes resultados. Mas o meu coração, a minha alma vibra em mentoria, em poder ajudar o outro. Né? Então é isso que é o meu propósito. Esse é o sentido da minha vida. Eu uso em diversos momentos uma frase, né? E gosto de repetir ela, porque ela passa a ser um mantra, né? Que eu digo que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Quando tu faz o processo de mentoria, tu está dividindo tuas experiências, tuas vivências, teus conhecimentos, mas ao mesmo tempo tu está multiplicando junto com a pessoa os resultados delas e os teus também. Né? Isso é um processo contínuo. Então, o crescimento em conjunto, ele é bastante importante. E pegando essa linha de crescimento em conjunto, de preparação e de conexão, que é um termo que tu já trouxe aqui também, né? A importância da conexão e da aproximação com as pessoas, fala um pouquinho para nós o que é o Brothers e Brokers. O que é essa ideia que tu teve aí? Como é que funciona todo esse processo? Isso, esse pilar do relacionamento, do networking, ele sempre foi muito forte na minha vida. Isso desde que eu me conheço por gente, né? Já lá como adolescente, eu tive a capacidade com 16, 17 anos de idade, colocar, organizar, estruturar um bloco de carnaval com 80 participantes. Então, assim, tu fazer tudo isso, cobrar mensalidade, valor, né, mandar fazer roupa, alugar caminhão, comprar cerveja, enfim, tudo que precisava para que esse bloco... todo o processo para funcionar. Então, eu agregava já desde essa época pessoas ao meu redor. Então, entendendo isso dentro do mercado imobiliário e da necessidade que nós temos, e tu bem sabe disso, de nós nos unirmos, né? Então, existe um ponto hoje crucial que é o cooperativismo. Nós não temos mais como crescer como comunidade, como sociedade, como país, como civilização, se nós não cooperarmos. Então, o cooperativismo, essa parceria, essa troca, esse compartilhamento, ele precisa acontecer. Né? Então, dentro do mercado imobiliário é um desafio porque existe uma concorrência muito grande. Né? Se vê, grande maioria, não todos, óbvio, mas grande maioria se vê como concorrente. E eu venho, então, quebrando esse paradigma, esse tabu, e aproximando profissionais do mercado imobiliário para que eles entendam que
Não importa se tu é de um outro mercado, Portugal, Tocantins. Eu faço diferente. Sim, é uma forma diferente de você olhar e avaliar as coisas. E aí, baseado no que nós conversamos aqui no bastidor, existe uma coisa muito importante, que a criatividade, Sim. ela só funciona com pessoas e mentes aguçadas para a criatividade. Então você precisa sair do teu meio, do teu círculo de conforto para você buscar essa criatividade. Então quando você está no meio de um grupo como Brothers e Brokers, reunido com profissionais que aspiram e que respiram a mesma intensidade e o mesmo ideal do mercado imobiliário, que enxergam isso, você tem um grupo de pessoas que trabalham juntas, que crescem juntas, que compartilham, que criam, ou que pelo menos se inspiram umas nas outras, né? Então essa é a ideia do E do tem Brothers e Brokers. uma questão que eu considero assim também bastante importante e que às vezes ela passa despercebida ou não por não ser percebida, né? Uhum. Mas é a questão da força que ganha esse grupo quando ele começa realmente a fazer essas interações. Esses movimentos. Começa a fazer um Uhum. movimento. Quando tu menos, ou quando tu vai te dar conta, tu tá numa onda, né? De várias coisas acontecendo junto no teu entorno e te Uhum. potencializando, porque justamente tu te permitiu a fazer parte de um grupo, tu te permitiu a dividir um pouco, porque todo mundo sofre às vezes, né? Uhum. As mesmas necessidades, as mesmas dificuldades. Uhum. E isso é compartilhado dentro Uhum. desses grupos. É essas Claro. trocas que realmente fazem um processo de crescimento em conjunto. Exatamente. Quando tu traz o termo cooperação, e a gente aqui está dentro de uma instituição, que isso faz total sentido, né? Porque aqui é uma instituição colaborativa, cooperativa, é a conexão e a junção dessas potencialidades, vamos dizer assim, de Uhum. cada um, e elas interagindo, a Uhum. gente cria uma força muito maior. Uhum. Então, todo o nosso sistema aqui, ele está muito ligado, né, com esses conceitos e com essa forma de entender e de agir. E a gente também procura trabalhar nesse sentido, né, André? Uhum. De levar isso lá na ponta, Uhum. para a empresa, para os colaboradores, Uhum. para aqueles que são representados pelas nossas instituições, que a gente abrir, vamos dizer assim, as nossas portas para que os outros venham e entrar, a gente também possa entrar Sim. em outras portas. Isso vai nos abrir caminhos, possibilidades, Uhum. né, potencialidades que vão com certeza impactar muito nos resultados. Uhum. A gente tem diversos, tu tens aí, né, também com certeza diversos cases nesse sentido, que a gente vê o quanto isso é positivo. Uhum. Então, eu acho que cooperativismo tá totalmente de acordo aqui. E para você trazer inspiração para o teu meio, você tem que buscar inspiração fora, né? Então, como é que você vai chegar na imobiliária, né, ouvindo o que é natural do ser humano, né? Todos os dias as mesmas queixas, Sim. né? Porque todos os dias, em geral, são as mesmas queixas. As queixas não mudam, são as mesmas. Como é que você vai levar inspiração para o teu meio se você não busca essa inspiração? Então esses encontros, eles são periódicos, né? Eles têm lugares para acontecer. Nós reunimos alguns empresários para falar para essa turma, para esse grupo, né? O último nós tivemos a presença, inclusive, do Fred Renner, né? Que criou um projeto fantástico aqui em Porto Alegre. Também tivemos a participação do Paulinho Pérez, né? Que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa que eu tenho... eu sou fã dele, fã do Paulinho Sim. Pérez. Ele é realmente a pessoa que me inspira nessa questão do networking, do relacionamento, né? Ele é amigo pessoal do João Dória, enfim, e é um empresário que tem participação ativa no desenvolvimento do nosso estado, né? Amicíssimo da Ana Amélia Lemos, enfim. Então tivemos a participação do Thiago, que tem uma empresa de táxi aéreo. Tivemos a participação também do Marcos Araújo, né? CEO da Data Store, nesse evento. Tivemos a participação do Josué Fleck, que é um grande profissional da área de marketing e publicidade,
que mora em São Paulo, trabalha em São Paulo. Então, assim, eu trago alguns personagens, Sim. alguns profissionais expoentes do nosso mercado para falar para esse grande grupo e, obviamente, que há a interação desse grupo também, que é muito Esse bacana. processo de aprendizado contínuo, como também já foi um dos temas aqui que a gente tratou, né? Ele é de fundamental importância. E quando ele vem através desse compartilhamento de experiências, ele se torna, vamos dizer assim, muito mais próximo da realidade de cada um, porque a pessoa meio que viaja junto ali, né, naquela história, ela sente e enxerga que é possível, porque está vendo ali o outro que realizou numa determinada tipo de movimentação, de conquista, enfim, de sucesso que seja, né? Ele está ali trazendo e contando como foi e vai ver também que ele também passou por dificuldades, ele também teve, né? Aqueles momentos de incertezas, mas a persistência e também talvez por participar de outros movimentos semelhantes a esse, foi onde ele buscou a força. Por isso que eu digo, a força ela começa a aparecer justamente de todo esse processo aí, e eu vejo o quanto isso é positivo. Agora tu traz 2 pontos aqui que eu também considero, e até grifei assim por cima, né, que eu digo assim, tu criar a rotina e ter a periodicidade. Né? Vai acontecer, tem que ter, né, justamente essa questão do como, do quando, do aonde, é o plano de ação. Como é que tu usa isso no dia a dia das mentorias? Como é que é a recepção das pessoas, às vezes, em aceitar essas questões das rotinas? E um ponto que a gente tinha que trabalhar bastante essa questão. A gente continua trabalhando sempre. Eu digo, o quanto é importante registrar, né? Criar os históricos, ter aqueles dados, ter aquelas informações, até para poder fazer o teu processo de avaliação. Como é que é o teu trabalho feito nesse sentido, principalmente para que as pessoas que não estão habituadas, elas comecem a entender que isso vai dar resultado. Nós somos o resultado das nossas pequenas decisões, né? Quando se tem um objetivo muito grande, grandioso, né? Ou seja, você não se torna um mentor da noite para o dia. Sim. Hoje nós temos 38, 40 mil palestrantes, né? Aproximadamente registrados, né? De conhecimento no mercado nacional. Coaches nós temos, sei lá, mais de 1 milhão, né? Agora, é muito comum a gente encontrar um coach que ele vai falar sobre criação de filhos com 22 anos de idade e nunca teve um filho. Ou falar de prosperidade, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Para que o André chegue até aqui, para que o André possa se posicionar como mentor, ele teve todo um processo. Então, são as pequenas escolhas, as pequenas decisões, os pequenos passos. Então, a gente não muda algo grandioso fazendo coisas grandiosas, e sim fazendo pequenas mudanças. Então é no dia a dia, é nesse dia a dia, nas pequenas mudanças, na mudança da tua alimentação, na mudança na tua hora de acordar, né? Então é literalmente assim, Sérgio, como é que tá a tua saúde? Pois eu tô para começar a academia faz muito tempo e tal. Agora Não, cara. Início de ano, vamos né? fazer vamos fazer o seguinte, que a academia é mais próxima da tua casa. Academia X. Legal, e tu tem o contato, o telefone? Então, eu tenho aqui. Então, liga agora e marca a tua primeira aula. Quando? Para amanhã. André, cara, um cliente meu, eu fiz ele se comprometer com começar a pedalar, e eu disse assim, você vai começar amanhã, e como era muito próximo da minha cidade, era apenas 60 quilômetros, eu disse assim, e amanhã, às 6 horas da manhã, eu tô na porta do teu prédio te esperando para correr junto. Você vai de bike, eu vou correndo, porque eu corro, né? Então, o que acontece? Eu faço junto. Eu sou o tipo de mentor que, se precisar botar a mão na massa, eu boto. Então, são esses pequenos... exemplo arrasta, São esses pequenos empurrõezinhos que a gente usa, o hábito, né, de fazer, que fazem com que o mentorado, ele dê aquele clique nas pequenas mudanças
E essas pequenas mudanças acabam criando Vai grandes sempre resultados. fazendo acompanhamento desses resultados Claro. também, dando aquela... Claro, dizer, ó, esse resultado, lembra daquela ação, enfim, claro. fazendo essa relação que Há é poucos importante, né, para dias... poder a pessoa visualizar Exatamente. esse processo de crescimento. Há poucos dias, um mentorado meu, eu levei ele para um evento e ele foi colocado, obviamente que com antecedência, né? Eu preparei ele, mas assim, ele foi colocado na frente de 250 pessoas para dar a primeira palestra dele, né? E ele se saiu muito bem. Sim. Né? Então ele disse, o que você achou? O que eu tenho a melhorar? Eu disse, neste momento eu não vou te dizer nada. Você não tem nada a melhorar. Você foi excelente, porque é a tua primeira palestra. Sim. Então como que eu vou te dizer que tu tem que melhorar algo que tu nunca fez? Tu fez. Esse é o ponto. Já foi o... Esse é o ponto. Tu fez, né? Então dentro disso, vamos olhar para o que você fez bem. Só. E que isso sirva de motivação para ti e para a próxima. Né? Então Claro. o que acontece? A gente ainda tem esse olhar crítico de achar que precisa começar só quando estiver pronto. Mas a gente também pode começar e ir se aprontando. A propósito, o ser humano é o único que nasce não pronto, né? Porque televisão, Sim. microfone, geladeira, câmera que está nos filmando, tudo isso já nasce pronto. Sim. E vai se gastando. O ser humano não, ele nasce não pronto e vai se aprontando. Nós estamos eternamente se aprontando. Então, se você for esperar estar pronto para fazer alguma coisa, talvez esse dia nunca chegue. E essa questão de pronto, né? Ou, sei lá, o pronto, às vezes a pessoa acha que tem que estar sabendo já tudo em relação a, seja um assunto, seja um determinado tipo de atividade, mas amanhã já mudou. E no outro dia, e assim vai, né? Então, essa mudança constante, né? Antes da gente encerrar aqui esse bate-papo, que a gente poderia levar ainda por algumas horas, né? Mas respeitando os nossos tempos aqui também para ir. E quem sabe, né? Com certeza a gente volta em outros momentos com mais assuntos. Mas essa questão da inovação, da tecnologia, da inteligência artificial, toda essa movimentação, né? Por isso que eu acabei de dizer, eu digo, hoje tu não está mais pronto, porque tu está pronto para o hoje. O amanhã é outro dia. Essa renovação constante, né? Como é que tem sido... você tem observado assim, essas pessoas, como é que elas estão se sentindo dentro desse movimento, desse turbilhão aí, e o que tu tem aconselhado, até já deixando uma dica para quem está junto conosco. Legal. Aí. Eu entendo que isso é uma preocupação. Sim. Né? E não pode ser uma preocupação. Por quê? Porque aquilo que eu não domino não pode ser algo que me preocupe. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu domino. Então eu entendo sim que a tecnologia vem para nos auxiliar, mas não pode nos dominar. Ela não pode ser dominar, nós não podemos ser dominadas por ela. Então o que acontece? Nós precisamos entender que ela compõe um portfólio de coisas, habilidades e ferramentas que nós precisamos para desenvolver o nosso trabalho. Mas, por exemplo, nunca a venda dependeu única e exclusivamente, por exemplo, do Instagram, de leads. Não, nunca foi assim. Sim. E nunca será. Sempre vai prevalecer o contato humano, sempre vai prevalecer esse relacionamento. Então a gente precisa entender que nós precisamos colocar a tecnologia no lugar dela, nunca acima do ser humano, nunca acima das pessoas. Porque, na verdade, quem produz e quem constrói somos nós. Sim. Nós somos responsáveis por criar algo, né? É mais uma ferramenta de auxílio para o desenvolvimento das atividades. Exatamente. Tá? Mas ela, acho que por mais avançada que ela possa ir, né? A gente vê diversas coisas aí, a gente tem que saber fazer um uso, né? Um bom uso. Exato. E evitar, de certa forma, assim, de ser dependente, que a gente falou. O homem tem uma capacidade muito acima do que ele imagina, né? Exato. E o seu potencial
Antes eu já tinha citado o meu filho, né? Eu digo que eu faço às vezes algumas colocações para ele e digo que ele é o meu laboratório de estudo, porque a gente nosso potencial é gigante. Eu vou aprendendo junto com ele. E eu disse, o limite está na capacidade e na cabeça de cada um. Na realidade, na cabeça de cada um que vai determinar até onde tu pode ir, porque se tu tiver aquela vontade de ir além, vai conseguir. E vou deixar um spoiler aqui de uma palestra que eu fiz, que eu falei o seguinte: em breve, muito breve, as nossas comunicações, elas não necessitarão mais desse aparelhinho aqui, do telefone celular, né? Essas comunicações, elas serão telepáticas. Aí você vai dizer assim para mim: ah, André, você tá doido? Não, isso já acontece, né? A gente não percebe, Sim. Mas já acontece. De uma maneira um pouco mais ainda necessitando ser lapidada, mas Sim. isso já acontece. Quando você pensa muito numa pessoa... Ela é rudimentar, que né? até é muito rudimentar. Há muito tempo sem ver ela... Não consegue ainda entender que tem essa capacidade. Daqui um pouco ela te liga, né? Mas já existem, sim... Ou tu encontra com ela. Né? Já existem, sim, provas científicas de que isso já aconteceu, já aconteceu e vai acontecer em massa em pouco tempo, breve. Então, o que significa isso? Que o aparelho humano, ele é muito, muito refinado. Só que nós precisamos lapidar isso. E tem uma coisa, André, que isso é que daria mais um podcast. Mais uma outra hora aí de bate-papo, mas é a questão dessa... Eu digo assim, não é que eu digo, né? A gente estuda e nós somos energia, né? E a energia que a gente emite, ela de certa forma ele volta. E a mesma coisa, essa questão que tu fala da telepatia ou da comunicação, a gente aproxima e se aproxima das pessoas que estão vibrando na mesma onda. Né? Eu digo, a gente se conheceu aí em eventos anteriores e hoje nesse bate-papo tu vê que a gente vibra em várias ondas muito próximas, né? Cooperativismo, a questão da organização, da mentoria, das consultorias, da parceria. Então foram vários assuntos aqui que eu vou anotando. Networking, eu acho que isso para mim, particularmente, sempre foi um ponto que me fez me desenvolver muito, né? Crescer muito. Hoje, participar aí de diversas ações está muito ligado com essa questão de tu ir fazendo essas trocas, né? Eu sempre digo que é o ganha-ganha, que a gente cresce junto. Por isso que eu uso a frase, né? Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Porque essas coisas, elas vão e elas voltam e sempre voltam mais do que... E tu entra nessa onda. Exatamente. Então, eu vou ter que... Né? Nem vou ter, eu já concordo com essa tua posição aí de que a gente se comunica, lógico, e se aproxima muito por aquilo que tu pensa. Exatamente. Porque também tem outra coisa, né, André? Que aquilo que tu pensar hoje não vai se realizar hoje. Não pode ter certeza que se tu pensar, lógico que isso não é só ficar pensando, né? Pensar e atuar vai se realizar lá na frente. Né? Exatamente. Tu deve ter aí algumas centenas de exemplos que isso... acontece. André Batu, nosso mentor do mercado imobiliário, e tivemos aqui um bate-papo excelente. Que bom. E a gente com certeza vamos nos organizar para poder ter outros momentos como esse. Fica à vontade para usar o tempo aí que tu achar necessário, quiser deixar mais alguma dica, quiser usar o espaço, fica à vontade de encerrar aqui. Agradecer, ser grato por esse momento, por estar aqui contigo, conhecendo esse espaço maravilhoso da FEComércio, que a gente passa na estrada aqui, né? E fica só olhando, assim, pô, já é imponente, mas olhando aqui de dentro, conhecendo internamente, a gente percebe que realmente é uma estrutura grandiosa e que recebe vários sindicatos aqui, várias parcerias, e com certeza para mim vai ser muito importante conhecer um pouco mais aqui os bastidores junto contigo. E te agradecer por essa oportunidade aqui e dizer que também sou um grande admirador do teu trabalho, sei o quanto é importante o teu trabalho junto ao Secov da Zona Sul, quanto você levanta uma bandeira de parceria, de networking, relacionamento, cooperativismo, e que isso sirva de combustível para você continuar esse trabalho aí, que não é fácil,
que não é fácil, a gente sabe disso, É né? A verdade, gente recebe verdade. muito não, a gente recebe muita porta fechada, mas a cada porta que se abre é um gostinho de vitória, é uma satisfação, uma realização de e certa nos forma faz, que nem diz, compensa, né? nos faz continuar. Compensa e a gente tem um pouco desse espírito desbravador e querendo sempre... É isso aí. Desde que eu me envolvi, né, com as entidades, foi sempre nesse sentido, né, André? Uhum. De pensar o que a gente pode fazer para melhorar, não para mim, mas para todos. Uhum. Porque sempre entendi que se eu melhoro para o todo, eu faço parte desse todo. Então, naturalmente, eu cresço junto. É isso aí. Porque se a gente fica sempre na cadeira de espectador ou de observador, tu pode, às vezes, deixar de fazer contribuições que são importantes e que vão impactar e que vão retornar. Exatamente. Né? Então, eu faço assim com muito entusiasmo todas essas ações e atuações aí para a gente tentar. E vejo, a recíproca aqui também é verdadeira, André. Essa questão eu vejo quanto tu também te empenha e te envolve nesse sentido. E pessoas assim que a gente tem que ir multiplicando. Né? Verdade. Porque com certeza vão qualificar cada vez mais o nosso mercado, vão impactar e vão ajudar tantas pessoas aí que puderem no sentido de crescimento, né? Um crescimento contínuo e coletivo, que também é importante. É isso aí. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam, aqueles que puderam aproveitar esse momento aí de ouvir toda essa sabedoria e experiência aqui de André Batu, mentor do mercado imobiliário, e voltamos num próximo Secovcast.